Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever no nosso canal, acionar a notificação. Aqui estão os diversos vídeos, inclusive os vídeos em relação ao mau tempo e a onda de frio que está chegando, os nossos canais parceiros, onde o pessoal pode se inscrever e também dar o like. Nós temos aqui o nosso patrocinador, a Segna, com GPS agrícola, onde ela tem o quê? Esse GPS, uma função que ajuda bastante o produtor, localização, pulverização, enfim, todas as localizações, toda a situação que facilita o trabalho do produtor em determinadas áreas da agricultura. Quem comprar o GPS e disser que viu através da previsão do tempo no canal do Peter Shaw e Ronaldo Coutinho, tem desconto. Então, Segna GPS Agrícola, a empresa brasileira. Agora a propaganda. Você, agricultor, que está vendo cada vez os insumos mais caros, custo de produção mais alto, temos que economizar com inteligência? Isso aí, Zé, adquira agora o seu GPS agrícola da Segna. Ele é compatível com o GPS americano, com o GLONASS russo, o Galileu da União Europeia e o Beidou da China. Diminuindo assim a perda de sinal e aumentando a precisão. Segna GPS é livre, você não paga por atualização. Compre agora e você não paga mais nada por isso. Segna é fabricado em Chapecó, Santa Catarina. A única empresa do ramo 100% brasileira. Segna! O seu GPS agrícola. Então vamos aqui, nós estamos com a água como de praxe, cada vez mais esfriando, já aparece 17 graus no extremo sul do Rio Grande do Sul, continua 28, 29 aqui, continua 18 graus aqui, já está algumas semanas nessa configuração. No Pacífico nós temos o que? A laninha extremamente bem definida e toda essa parte do Pacífico, desde o norte e sul, com águas frias e essa mancha de água quente também, que é o que se espera nessa situação. O Índico tem manchas de água fria, manchas de água quente e o nosso Atlântico aqui também, como a gente já tinha dito, vai começar a esfriar um pouco mais em função dessa agitação, dessa massa de ar frio do ciclone que está puxando água fria na superfície para cá. E aqui no Nordeste e Sudeste, partes do Brasil, a água do mar está mais quente que o normal. Vamos ver como é que vai ser os reflexos disso nas próximas semanas. Aqui a situação do Nino 1 e 2. Deu aquele pico grandão no final de março, despencou, atingiu 2,1, 2,2 aqui na metade final de abril, deu uma subidinha, deu outro pico de 2,1 agora em maio e está agora com 1,7, 1,8 abaixo do normal. Está muito frio, continua ainda num patamar bastante baixo. O impacto dele é principalmente a redução da chuva aqui no sul e facilita a entrada de massas de ar frio, que é o que a gente está vendo agora. Aqui nós temos a laninha, 3 e 4. Teve aquele ponto forte lá em janeiro, depois agora em março, que eu acho que foi o mais forte, deu uma subidinha, caiu, atingiu outro ponto forte agora em maio, com 1,2 e continua nessa faixa de 1 grau, de 0,8 a 1 grau abaixo do normal, está 0,9. Então está bastante já, olha, desde meados de abril, final de abril para cá, já estamos aí com um patamar de laninha moderada a quase forte. E aqui em água em profundidade, abril fechou, maio a projeção de água fria, junho e julho dá uma enfraquecida, começa a fortalecer em agosto, fica mais forte em setembro, outubro, novembro, mantém em dezembro, começou a aparecer de novo água fria em janeiro e por enquanto está neutro em fevereiro. Vamos ver como é que vai o comportamento. Aqui a gente vê, durante o nosso inverno, junho, julho e agosto, direitinho aqui, aquela enfraquecida, aqui então fica uma laninha fraca, moderada durante o inverno, água mais quente aqui no litoral do Nordeste, pouca coisa, e neutro, um pouco frio aqui no sul do Brasil. Isso vai continuar o quê? O comportamento da atmosfera todo, ele de laninha aqui no Brasil, então nós vamos ter chuvas irregulares, bem irregulares aqui no sul, longos períodos sem, com alguns períodos curtos mais. No Nordeste, onde é para chover, vai esticar um pouquinho mais a chuva, e nas outras áreas pode ter, quem sabe, alguma chuva perdida por causa dessa frente fria que está chegando em áreas do Nordeste. Então, mais ou menos o comportamento mantém, e com uma certa irregularidade na chuva que está acontecendo no Nordeste esse ano. Porque não é só a laninha que determina isso, a laninha, vamos dizer assim, é um peso grande. Tu tens as ondas de leste que ficam mais intensas, menos intensas, tu tens as variações de meio de julho, que também influencia para mais ou para menos, dependendo de quando ela passa, tu tens também a parte do Oceano Índico,
o Atlântico Norte. São vários fatores que fazem com que a gente tenha mais ou menos influência nesse sentido. Então, é torcer para que a gente mantenha uma certa regularidade agora na costa leste da América do Sul. Aqui no centro da América do Sul, nós estamos agora entrando no período pleno da estiagem. Eventualmente, algumas massas frias como agora, que estão entrando, vão provocar alguma chuva meio assim perdida naquela região. Setembro, outubro, novembro, inverno, primavera, a laninha volta a ganhar força. Mais para neutro, o nosso Atlântico mantém o quê? O frio indo tarde, momentos de frio mais tarde na região, que pode trazer problemas com geadas fora de época, atrapalha o início da produção da safra de verão, atrapalha a parte da fruticultura. Esse maio, por exemplo, está excelente. É possível que a gente tenha aqui em Santa Catarina, pelo menos, um dos meses de maio mais frios em décadas, em termos de temperatura média. Excelente para a fruticultura e ao mesmo tempo preocupa, por quê? Porque quando o frio chega cedo, acumula horas de frio, acumula unidades de frio, a gente sabe que vai ter um troco, vai ter um preço lá na frente. Então, pode ser que esse ano a brotação de muitas fruteiras menos exigentes em frio, principalmente fruta de caroço, aconteça entre final de julho ou agosto, dependendo de como tiver o comportamento do inverno até lá. E isso vai facilitar com que as geadas tardias incomodem. Então, o pessoal tem que estar tinindo o combate à geada com irrigação, se for o caso. O pessoal também dá mirtilo, alguma variedade precoce de maçã, alguma variedade precoce de uva, de pera. A poda tem que ser bem pensada, de preferência não fazer agora na fruta de caroço, só depois que florescer, frutificar e ver o que sobrou, porque senão tu acaba podando e aí não sobra nada mesmo com a geada. Isso já aconteceu algumas vezes. A parte dos cereais de inverno, quem não plantou, se puder plantar escalonado, melhor, porque nós vamos ter problemas com excesso e falta de chuva na hora errada e frio na hora errada, principalmente as áreas mais frias, como a região de Guarapuava, a região de Palmas, a região de Campos Novos, Fraiburgo, a região de Lagoa Vermelha, Vacaria, onde o trigo é plantado o mais tarde possível para não ter problema com a geada lá em setembro, outubro, que esse ano, infelizmente, vai ser um ano bem favorável. Então, a saída do inverno para a primavera vai ser problemática. O frio vai esticar, a primavera tende a ser mais fria que o normal e poderemos ter problemas com geadas tardias que podem, dependendo da região, pode ser geada tardia em agosto, geada tardia em setembro, geada tardia em outubro, no nosso caso aqui, outubro e novembro e até dezembro. Quanto mais alto, que é o caso aqui do topo da serra, mais longo vai ser o período sujeito à geada. Nas áreas intermediárias, até setembro e outubro. Nas áreas mais quentes, até setembro. Então, é um ano complicado nesse sentido. Contrapartida para o pessoal lojista, não tenho o que dizer. Aquilo que a gente falou lá em março. Esse ano, a parte de São Pedro, ele ia fazer. Tanto que agora, esse mês de maio, melhor impossível. De agora até o final do mês, o frio é mais ou menos direto. Vai ajudar muito as vendas nesse setor, desde que seja criativo, preço bom, produto bom. Quem for, vai conseguir ter um bom lucro. Turismo de inverno também, a pesca tem que ficar bem atento. O pessoal da tainha aqui, ó, nós vamos ter de vez em quando um mar mais revolto, mas facilita aqui para nós a entrada, a vinda da tainha nesse período agora de maio, junho e julho. Quando chega ali outubro, novembro, dezembro, ou seja, primavera, verão, continuamos com a laninha bela e formosa, até aumentou um pouquinho a intensidade, o Atlântico neutro, então é aquele problema. Eu acredito que nós vamos ter entre o inverno ou a primavera, pode ser agosto, setembro, setembro, outubro, ou só outubro. Então, entre agosto e outubro, dentro desse período, um intervalo em que pode chover bastante por 2, 3 ou 4 semanas, chuva frequente com volume. Tempestades mais fortes que o habitual é comum, granizo, tudo isso deve se acentuar em relação ao normal em termos de violência. Então o pessoal tem que ficar bastante atento, seguro contra granizo, no fumo, nas frutas em geral, no milho, na soja, o que for possível fazer, seguro contra a geada. Todas essas situações é interessante o pessoal pensar bem, ver os prós e os contras de fazer, que é um ano que realmente vamos ter problemas nesse sentido. E provavelmente até o final do ano nós vamos ter intervalos de pouca chuva, mais longos, e intervalos curtos de muita chuva. Sempre tem, em anos de laninha, 1 ou 2 períodos de chuva excessiva. Tivemos agora em março, abril, meados de março, abril, começo de maio, e provavelmente na primavera, que tende a ter algum momento de chuva e também temperatura baixa. Novembro, dezembro, janeiro, ou seja, final da primavera e boa parte do verão, ainda com uma laninha fraca, moderada, e o Atlântico sem muito sinal. Então,
mantém aquilo que é chuva chegando um pouco mais tarde no Brasil Central, pode chegar mais cedo em partes do oeste do Nordeste, norte de Minas Gerais, pode ter muita irregularidade aqui no Sul. Qual é a defesa que nós temos nesse sentido? É o quê? Escalonamento de plantio da safra de verão e da safra de inverno. Períodos, épocas, 2 ou 3 épocas, se for possível. Na parte do verão, se fosse possível, o ideal seria o quê? Plantar soja e o milho juntos, aonde é possível fazer isso, porque tem determinados locais que o período é muito quente e o milho não se adapta. Mas aonde for possível, fazer nesse sentido, paralelamente os dois juntos. Ou também variedades um pouco diferentes das tradicionais, variedades com um ciclo um pouco mais longo. Por quê? Porque se houver um período de estiagem e depois chover, ela consegue se recuperar. Então, toda essa situação, que em anos de laninha tu perde por falta e excesso de chuva na hora errada, por problemas de calor e frio fora do padrão. Pode ter entre setembro e outubro, nessa região central aqui do país, algum intervalo de calor muito forte. Vamos assim, os extremos, momentos de muito frio e momentos de muito calor. Isso é possível acontecer na saída do inverno e a entrada da nossa primavera aqui do sul, porque na prática eles vão estar no verão deles. E aqui, dezembro, janeiro e fevereiro, tu vê que ele está aumentando. Eu não gostei muito que ele aumentou ligeiramente, mas está dando de neutro para laninha ainda em dezembro, janeiro e fevereiro, sem muito sinal no Nordeste e um pouquinho mais quente aqui no Sul. Talvez tenha mais chuva no final do verão e início do próximo outono. Quem sabe atrapalhe um pouco a colheita mais lá na frente. Mas então, vamos ter o quê? Ainda a influência da laninha boa parte do verão de 2023, se não todo. Então, até o final do ano, a laninha não mostra muitos sinais de que vai embora, não. Entre janeiro e março do ano que vem, ela pode passar de um estágio de laninha para um neutro frio. Vamos ver o que vem vindo aí pela frente para que possa também ser um pouquinho melhor para a gente. Como nós estamos com um frio forte, se der tempo, a gente vai ver se faz um vídeo específico sobre as geadas, risco de geada, ressaca, sobre o ciclone. Já vai estar nos vídeos do Brasil Central, do Nordeste e também do Sul. Isso vai estar. Inclusive, o frio vai chegar com força até o Nordeste. Não é todas as macro-regiões do Brasil vão estar com influência do frio. E de maneira mais incisiva, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Sul do Norte e partes do Nordeste. Esse frio vai chamar bastante atenção. Então, conforme for, a gente coloca algum vídeo específico sobre essa onda de frio, que vai ser bastante significativa. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Até lá!